Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, linhas de corte e a primeira parte do corte AA, depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no AutoCAD. Eu vou fazer uma linha de corte no sentido longitudinal, pegando todo o comprimento da queijaria. Então, a primeira providência é ir lá no menu de camadas e vou ativar a camada linha de corte interna. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio desse mourão aqui de baixo. Vamos diminuir o zoom. E aí eu vou clicar aqui no meio do mourão de cima. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir um pouco o zoom. A linha de corte acabou interceptando o símbolo de nível da planta baixa. Então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Vamos selecionar o bloco. Vamos clicar aqui no grip de movimentação e vamos arrastar ele um pouco para a direita. Vou deixar ele aqui nessa posição, ESC, vamos diminuir o zoom. Aqui a palavra lavatório acabou sendo interceptada pela linha de corte, então vamos reposicioná-la. Vou clicar aqui na linha de chamada, vou reposicionar a linha de chamada, vou clicar aqui no grip de texto e vou reposicionar o texto. Vou deixar aqui nessa posição, ESC, vamos diminuir o zoom. E aí eu vou desviar essa linha de corte da bancada de higienização. Vou caminhar aqui para o lado. Para isso, vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou chamar a ferramenta Snap Mid 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina aqui. Segundo ponto do meio, vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou ativar a ferramenta Ortho pressionando F8 e aí eu vou caminhar 1 metro para a direita. Enter. Posso desligar o Ortho, pressiono F8 novamente. Contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular e aí eu vou ligar aqui na cerca. Clico. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. Vou deletar essa linha de corte aqui. Enter para finalizar o comando aparar. E aí eu vou deletar a linha que sobrou. Delete. Vamos lá para a linha de corte BB. Então, comando linha, cursor na área de desenho. Vamos diminuir o zoom. Eu vou passar a linha de corte BB nessa região aqui. Então, vou fazer da seguinte maneira. Vou dar um zoom aqui nessa lateral da queijaria. Ferramenta Snap D, Enter. Ponto base. Vou pousar o cursor nessa quina aqui do batente. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando até fazer a interseção com a cerca. Esse aqui vai ser meu ponto base. Clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 15 centímetros para cima. Então 0,15, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Contra o botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar lá na cerca oposta. A hora que a ferramenta Snap perpendicular acender, esse é o momento de clicar. Afasta o cursor, Enter para finalizar o comando linha. A linha de corte BB acabou interceptando o texto lixeira, então vamos reorganizar esses textos que eu tenho aqui nessa região. Vou clicar aqui no texto lava-botas, clico aqui no grip de texto e vou baixar um pouco o texto lava-botas. Vou fazer a mesma coisa aqui com o lavatório, clico no grip de texto do lavatório, vou baixar um pouco o texto. Por último, vou clicar aqui no texto lixeira, clico aqui no grip de texto e aí vou baixar um pouco o texto lixeira. ESC, vamos diminuir o zoom e aí eu vou colocar o corte CC passando nessa região aqui. Então, ferramenta linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui no meio desse mourão e no meio do mourão oposto. Enter para finalizar o comando linha. A linha de corte CC acabou interceptando alguns textos aqui na região da barreira sanitária, então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o texto barreira sanitária 2,20 metros quadrados. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser essa parte de baixo aqui. Vou acionar o Ortho F8 e vou subir um pouco esse texto. Vou deixar aqui nessa posição. Posso desligar o Ortho pressionando F8. Vou corrigir agora aqui o texto do capacho. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa aresta aqui.
A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Pouso o cursor no meio da aresta de cima. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico e eu vou dar a rotação desejada. Por exemplo, eu posso clicar aqui nesse ponto. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciona o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base, pode ser aqui no meio dessa aresta, e aí eu vou subir um pouco o texto. Vou deixar ele aqui nessa posição. Vou repetir o mesmo procedimento com o tapete sanitário. Vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Vou lá no menu de camadas e eu agora vou ativar a camada linha de corte externa. Comando linha, cursor na área de desenho. Meu primeiro ponto vai ser essa linha aqui, clico. Segundo ponto, eu vou chamar a ferramenta ou snap de Enter. Vou clicar nesse ponto aqui, afasto o cursor. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 50 centímetros para cima. Então, 0,5, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Lembrando que as linhas que estão na camada linha de corte externa, elas são mais grossas. Então, se eu ativar o comando espessura de linha, a gente consegue observar a real espessura das linhas. Posso desativar o comando espessura de linha, comando linha novamente, cursor na área de desenho. Eu vou repetir o mesmo procedimento com o corte BB e o corte CC. Então, primeiro ponto, eu vou clicar aqui nessa posição, ferramenta ou snap de Enter, ponto base, vai ser exatamente essa interseção aqui, clico, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter para finalizar o comando linha, comando copiar, seleciona a linha que eu acabei de desenhar, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e coloca com a quina da linha de baixo. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, repetir esse procedimento aqui do outro lado, comando linha, cursor na área de desenho, primeiro ponto vai ser esse ponto aqui, ferramenta ou snap de Enter, ponto base vai ser essa extremidade aqui. Se por acaso a ferramenta ou snap não acender, basta clicar contra o botão direito do mouse, escolher a opção perpendicular e aí clicar no ponto desejado. Afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, meu deslocamento vai ser de 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, seleciona a linha que eu acabei de desenhar, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e eu vou colar exatamente aqui no meio do morão. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, vamos pegar aqui agora a parte inferior. Comando linha, cursor na área de desenho, primeiro ponto vai ser esse ponto aqui, ferramenta ou snap de Enter, ponto base vai ser essa extremidade aqui, clico, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, meu deslocamento vai ser de 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter, Enter para finalizar o comando linha. Para evitar da linha de corte cruzar a cota, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informo o deslocamento, por exemplo, 20 centímetros, 0,2. Enter, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu agora vou lá no menu de camadas e vou reativar a camada linha de corte interna. Comando linha, cursor na área de desenho. Contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próximo, vou clicar aproximadamente aqui nessa região e aí eu vou caminhar para a esquerda. Para isso eu vou acionar o orto com o comando F8, vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Comando linha novamente, vou clicar aqui nesse ponto, contra o botão direito do mouse, opção perpendicular e vou ligar perpendicular a essa linha que eu acabei de desenhar. Vou reposicionar as linhas, vou dar o zoom. Então, clica na linha, clica no grip, joga para a direita, clica nessa linha, clica no grip e joga para cima. ESC, e eu posso deletar a linha que sobrou. Vou ativar o botão espessura de linha para conferir. Aparentemente está tudo ok, posso desativar o comando espessura de linha. Vamos diminuir o zoom.
O mesmo problema está acontecendo aqui na linha de corte CC. Então, vamos aumentar aqui a região de trabalho. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Por exemplo, nesse caso aqui, 10 centímetros, 0,1. Clica na linha, clica para baixo. Entre para finalizar o comando deslocamento. Já posso deletar a linha original. Eu estou na camada linha de corte interna. Comando linha, cursor na área de desenho, contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próxima. Vou clicar aproximadamente aqui nessa região e aí eu caminho para baixo. Clico, entro para finalizar o comando linha novamente, vou ligar uma linha saindo desse ponto aqui, contra o botão direito do mouse, perpendicular, até a linha que eu acabei de desenhar. Entra para finalizar o comando linha. Clica nessa linha aqui, clica no grip, joga para cima. Clica nessa outra linha aqui, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, vamos ativar o comando espessura de linha. Aparentemente está tudo ok. Posso desativar o comando espessura de linha. Vamos diminuir o zoom e vamos lá para a extremidade oposta. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa distância. Por exemplo, 10 centímetros, 0,1. Clica na linha, clica para cima. Entra para finalizar o comando deslocamento. Posso deletar a linha original. Estou na camada linha de corte interna, comando linha, cursor na área de desenho, contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próxima, clica nessa região aqui, caminha para cima. E aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Entre para finalizar o comando linha. Comando linha novamente, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo desse ponto aqui, contra o botão direito do mouse perpendicular e ligar na linha que eu acabei de desenhar. Entre para finalizar o comando linha. Clica nessa linha aqui, clica no grip e joga para baixo. Clica nessa outra linha aqui, clica no grip, joga para a direita. ESC. Vamos ativar o comando espessura de linha. Aparentemente está tudo certo, posso desativar o comando espessura de linha. Vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada símbolo de corte. Vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir. E vou pegar o bloco símbolo de corte 1 para 50. Cursor na área de desenho, aumentar o zoom, e vou inserir esse bloco nessa extremidade aqui. O número da prancha é 01 e aqui é o corte BB. Então vou informar apenas a letra B. Ok. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, vou jogar aqui na extremidade de baixo. Vou desligar o orto pressionando F8. Vamos diminuir o zoom e repetir o mesmo procedimento do outro lado. Já vou aproveitar que esse bloco está aqui e vou deixar ele colado aqui embaixo. Entre para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de corte BB, aqui é o corte AA. Então, no lugar da letra B, eu vou colocar a letra A. Ok. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. E eu vou dar um deslocamento de 90 graus. Afinal de contas, eu vou estar olhando esse corte da direita para a esquerda. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, diminui o zoom, e aí eu vou colar na extremidade oposta. Clico, entre para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom e vamos corrigir o corte CC. Vou dar um duplo clique aqui nesse bloco. No lugar de letra B, vou colocar a letra C, ok. E fazer a mesma coisa com o bloco oposto. Duplo clique, no lugar de B, vou colocar a letra C, ok. Vamos diminuir o zoom. Então, o corte AA é um corte onde eu estou observando da direita para a esquerda. E o corte BB e o corte CC são cortes que eu estou observando de baixo para cima. Para começar o corte AA, eu vou lá no menu de camadas, vou ocultar a camada cerca tela e vou ocultar a camada cotas para deixar o desenho menos poluído. ESC. E vou ativar a camada alvenaria em corte. Em seguida, eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou ativar o orto, pressionando F8, e vou desenhar uma linha de terra saindo desse ponto aqui e indo até mais ou menos nessa posição. Enter para finalizar o comando linha, posso desativar o comando orto pressionando F8. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar a espessura da calçada, 0.1, Enter. Clica na linha, clica à esquerda, Enter para finalizar o comando deslocamento, Enter eu chamo o comando deslocamento novamente, informa o nível do piso, 0.18, Enter. Vamos dar um zoom, clica na linha, clica à esquerda.
Enter para finalizar o comando de deslocamento, Enter eu chamo o comando de deslocamento novamente, informa o pé direito, 3 metros, Enter, clica na linha, clica à esquerda, Enter 2 vezes, informa a espessura da laje, 0.1, Enter, clica na linha, clica à esquerda, Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a marcação da calçada, então para isso eu vou ativar a camada alvenaria em vista, expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Minha calçada ela começa aqui nesse ponto e ela termina nesse ponto aqui em cima. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu agora vou fazer a marcação da cobertura, então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cobertura. Expanda ribbon desenhar, ferramenta linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. A minha cobertura começa nessa extremidade aqui e termina nessa extremidade aqui de baixo. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a marcação das esquadrias. Então eu tenho 3 janelas aqui na sala de fabricação e uma janela aqui na sala de maturação. Eu tenho essa porta aqui, mas a porta eu vou deixar para ser marcada na camada alvenaria em corte. Então vamos lá para o menu de camadas. Vou ativar a camada esquadrias, expanda ribbon desenhar, ferramenta linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou fazer a marcação dos batentes das esquadrias. Enter para finalizar o comando linha de construção. Agora eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Expanda ribbon desenhar, linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou fazer a marcação das alvenarias em corte. Então eu tenho um corte aqui nessa região. Vamos continuar seguindo aqui. Vou fazer a marcação dessa porta aqui e vou terminar fazendo o corte dessa parede. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todo o corte AA. Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados. Ora, eu vou fazer exatamente a mesma seleção. Enter para finalizar o comando aparar. Vou aumentar o zoom. Vamos vir aqui para essa extremidade. Vou clicar aqui na linha de calçada, clica no grip, joga para baixo. ESC, clica aqui na linha de cobertura, clica no grip, joga para cima. ESC, vamos diminuir o zoom e repetir o mesmo procedimento aqui embaixo. Clica na linha de calçada, clica no grip, joga para baixo. ESC, clica na linha de cobertura, clica no grip, joga para cima. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto. Vou aparar essas linhas que não me interessam aqui e também essas duas linhas aqui. Vamos diminuir o zoom e repetir o mesmo procedimento aqui em cima. Vou apagar essas linhas que não me interessam e vou apagar essas duas linhas que não me interessam aqui. Enter. Vamos diminuir o zoom. Comando rotacionar. Vou selecionar todo o corte AA. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse aqui. E aí eu vou dar uma rotação. Vou deixar, por exemplo, aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho, comando corresponder, vou selecionar essa linha que eu tenho aqui e essa outra linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas duas linhas fiquem na camada alvenaria em corte, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou fazer a limpeza do piso. Enter, a linha que sobrou, eu vou apagar com o comando Delete. Vamos descer o desenho, vou lá na ferramenta Janela de Zoom, vou dar um zoom aqui nessa região. Comando Aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo Aparar direto e vou fazer a limpeza da laje. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto oposto. ESC, vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Eu já vou aproveitar para corrigir o piso da sala de maturação, ele está 2 centímetros acima do piso da sala de fabricação, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0.02, Enter, clica na linha, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou dar um zoom aqui na região de trabalho, comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vou selecionar essa linha aqui e essa linha aqui, Enter para finalizar a seleção, segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essa linha aqui,
e essa linha aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando aparar. Comando aparar novamente, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou deletar essas linhas que sobraram aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu preciso desenhar as janelas, e aí como opção de projeto, eu vou deixar as janelas posicionadas em relação a essa linha aqui do piso de maturação. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. O peitoril das janelas está a 90 centímetros de altura, então 0,9, Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter eu chamo o comando deslocamento novamente, eu vou informar a altura da janela, 1,2. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou selecionar essas linhas que eu tenho aqui. Clico, Enter para finalizar o comando aparar. Vou deletar essas linhas que não me interessam. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essas duas linhas que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, e eu quero que elas fiquem na camada esquadrias. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou expandir a ribbon, modificar, comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha aqui. Deseja transformá-la numa polilinha? Sim, eu vou unir com essas três linhas que eu tenho aqui embaixo. Enter para finalizar a seleção. Não desejo fazer mais nada, então pressiona a tecla ESC. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 3 centímetros, 0,03. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Com isso eu criei o perfil da janela. Lembrando que é uma janela de alumínio ou uma janela de metalão. Então essas janelas elas são encaixadas dentro do vão da janela. Então, essa linha que eu tenho aqui, na verdade, ela está na camada alvenaria em vista. Clico, pressiono o ESC, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho, vou colocar uma linha saindo desse meio aqui e indo até o meio oposto. Enter para finalizar o comando linha, vou aumentar um pouco o zoom. Comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, por exemplo, 0,025. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando de deslocamento, eu posso deletar essa linha aqui que ficou no centro. Eu agora vou lá na ferramenta Círculo, cursor na área de desenho e vou desenhar a maçaneta. Para isso eu vou chamar a ferramenta Snap de Enter. Ponto base vai ser o meio dessa linha aqui. Clico, afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, vou caminhar 5 centímetros, 0,05. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. E eu agora vou informar o raio, por exemplo, 1 centímetro, 0,01. Enter. Vamos dar o zoom. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, por exemplo, 0,01. Enter. Clica no círculo, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar esse puxador da janela, Enter para finalizar a seleção. Especificar o primeiro ponto da linha de espelhamento, vai ser o meio dessa linha aqui, e o segundo ponto vai ser o meio da linha oposta. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir um pouco o zoom. Como as janelas da sala de fabricação é exatamente a mesma janela da sala de maturação, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a janela, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, clico, e aí em cima do rastreador de objetos horizontal, eu vou clicando nas posições corretas. Enter para finalizar o comando copiar, posso apagar as linhas de construção que me guiaram nesse processo. Delete, eu agora vou sumir temporariamente da tela. Vou lá no comando medida, cursor na área de desenho. O peitoril da janela da sala de maturação está a 90 centímetros, mas em função do desnível do piso, o peitoril das janelas da sala de fabricação está a 92 centímetros. Então, por conta disso, faz-se necessário corrigir as cotas de janela. Eu vou pressionar ESC, vou retornar com a minha imagem na tela. Vamos retornar lá para o AutoCAD, vamos diminuir o zoom e vou reexibir a camada cota. ESC, vou aumentar o zoom aqui nessa janela na sala de fabricação, duplo clique no bloco e vamos corrigir o valor de 0,90 para 0,92. Ok? Eu vou repetir esse procedimento para todos os outros blocos de cota de janela da sala de fabricação.
Eu observo que a linha de corte BB ela está passando muito próximo a essa cota de janela. Então, vou aproveitar que eu estou aqui na região, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar esses dois blocos de cota de janela que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base pode ser essa extremidade aqui, vou jogar para a extremidade de cima. Vamos diminuir o zoom, posso retornar lá no menu de camadas e ocultar a camada cotas novamente. ESC. Vamos voltar lá para o corte AA. Vou dar um zoom aqui na sala de maturação e vamos fazer a porta. A porta ela tem 2,10 metros de altura. Então vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 2.1. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Repare que a porta ficou alinhada com a parte de cima da janela. Eu vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para a direita. ESC. Vou expandir a ribbon, modificar. Comando quebrar em um ponto. Cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha aqui e vou quebrar nesse ponto aqui. Vou repetir o mesmo procedimento do lado oposto. Então, expanda a ribbon, modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou clicar nessa linha aqui e vou quebrar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom e vamos observar o que vai acontecer com a porta. A porta ela vai fechar e ela vai ficar alinhada com a sala de fabricação. Então, vou retornar lá no corte AA. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Minha porta vai ter 5 centímetros de espessura, então 0.05, Enter. Clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter eu chamo o comando deslocamento novamente. Vou informar o perfil da minha porta, ela tem 3 centímetros de espessura de perfil, 0.03, Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou clicar aqui nessa linha. Clico no grip, jogo para a direita. ESC. Eu agora vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essas linhas aqui, Enter para finalizar a seleção, e essas linhas elas devem estar na camada esquadrias. Então basta clicar num objeto que esteja nessa camada. Essa linha que eu tenho aqui tem que estar na camada alvenaria em vista, então vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha, Enter para finalizar a seleção e agora basta clicar no objeto que esteja na camada alvenaria em vista. Clico, vamos diminuir o zoom, vamos dar uma olhadinha aqui na base da porta, onde eu tenho alguns problemas. Vou pegar essa linha daqui de baixo, clico no grip, joga para cima. ESC, expanda a ribbon, modificar, comando quebrar em um ponto, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha e aí eu vou quebrar nesse ponto aqui. Vamos dar o zoom, comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, fique na camada alvenaria em corte. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou ativar a camada espessura de linha. Aparentemente está tudo ok. Posso desativar o botão espessura de linha. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou inserir a maçaneta dessa porta. Essa maçaneta ela foi feita num bloco à parte que está fora do modelo zootecnia.dwt. O link para baixar esse bloco se encontra aqui na descrição desse vídeo. Então vou lá no botão inserir e vou lá na opção blocos de outros desenhos. Clico, vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. O AutoCAD vai me pedir para selecionar o arquivo. Eu já estou aqui na minha pasta blocos, vou descer e vou selecionar o bloco maçaneta alavanca vista lateral. Basta clicar em abrir. Em seguida, eu vou clicar aqui no bloco, cursor na área de desenho, ferramenta ou snap de Enter. Ponto base vai ser esse aqui, clico, afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, o meu deslocamento vai ser de 1.1, 1,10 m. Como eu estou indo para cima, sinal de menor, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso fechar essa caixa de diálogo aqui. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco, Enter para finalizar a seleção. Vamos diminuir o zoom. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa linha aqui. Segundo ponto de espelhamento, basta descer um pouco o cursor em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir o objeto de origem? Não. E aí a maçaneta foi colocada na posição correta. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou trabalhar as vigas aqui abaixo da laje. Eu vou desenhar vigas de 20 centímetros, mas obviamente isso é objeto de especificação por parte de um engenheiro. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.2. Enter. Clica nessa linha aqui, joga para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento.
Comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto. Vou aparar essa linha aqui e essa linha aqui. E vou fazer a emenda da laje com a viga. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada Achura Concreto, vou lá no botão Achura, vou escolher o padrão AR-Conc, escala 0.001. Enter, vou clicar aqui na laje, Enter para finalizar o comando Achura, Enter eu chamo o comando Achura novamente, vamos diminuir o zoom e vou achurar o piso. Enter para finalizar o comando Achura. Agora eu vou trabalhar o telhado, lembrando que de acordo com o memorial, o telhado ele tem 1,11 m de altura, então eu vou lá no comando Deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,11. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando Deslocamento. Comando Deslocamento novamente, cursor na área de desenho, eu vou entrar com a espessura do telhado, 0.05. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando Deslocamento. Vou lá no comando Concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção Múltiplo. Eu vou fazer a concordância entre essa linha de cima aqui e essa linha de cobertura. E vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado. Enter para finalizar o comando Concordância. Comando Estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando Estender, base da extensão. Vão ser essas duas linhas aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando Estender, quais objetos serão estendidos? Ora, vai ser essa extremidade aqui e a extremidade oposta. Enter para finalizar o comando Estender. Eu agora preciso calcular até que ponto essa linha de beiral vai descer nesse sentido. Para isso eu vou retornar lá para o memorial. Se para 3,36 m de hipotenusa eu tenho 1,11 m de cateto, para 4,16 m de hipotenusa, qual que vai ser o tamanho desse cateto? Basta fazer a regra de 3, isso vai dar 1,374 m. Então vamos retornar lá para o AutoCAD, vou lá no comando Deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,374. Enter, clica nessa linha aqui de baixo, que está 1,11 m, e joga para baixo. Enter para finalizar o comando Deslocamento. Vou lá no comando Concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou escolher a opção Múltiplo. Vou fazer a concordância entre essas duas extremidades aqui e entre essas duas extremidades que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando Concordância. Vou lá no comando Aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser essa linha e a linha oposta. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais linhas serão apagadas? Exatamente essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha aqui e as duas linhas aqui de beiral. Enter para finalizar a seleção e eu quero que esses objetos eles fiquem na camada cobertura. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Clico, afasto o cursor. Vamos diminuir o zoom. O detalhe é que a linha de corte ela está passando no meio do telhado, ou seja, exatamente em cima do cumieira, mas em um determinado ponto é feito um desvio. Eu posso deixar o telhado representado do jeito que está aqui no corte A, ou então eu posso desenhar esse desvio feito aqui na planta baixa. Eu vou tirar minha imagem temporariamente da tela, vou expandir a ferramenta Medida, opção Distância. Clico, vou ampliar aqui um pouco o zoom. A distância da parede da alvenaria até a cumieira é de 3,175 ESC, o que corresponde ao meu cateto horizontal. Isso vai me gerar um cateto vertical de 1,11 m. Então vamos retornar lá para o memorial. Vou retornar com a minha imagem à tela. Então 3,175 de cateto horizontal vai me gerar um cateto vertical de 1,11 m. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Vou tirar minha imagem da tela novamente. Vou clicar em Medida, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Afasto o cursor, contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular.
Então, minha linha de corte, ela dista 2,93 metros do beiral. ESC, vamos retornar lá para o memorial. Vou retornar com a minha imagem à tela. Se 3,175 metros de cateto horizontal vai me gerar um cateto vertical de 1,11 m, 2,93 metros de cateto horizontal vai me gerar um cateto de quanto? Basta fazer uma regra de 3. Então, vou retornar lá para o AutoCAD, vou retornar para o corte AA, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa distância, 1,015. Enter, clica na linha de baixo, joga para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou retornar lá no corte AA, vou descer aqui um pouco o desenho. Vou tirar minha imagem da tela novamente. Comando medida, cursor na área de desenho. Do início do beiral até essa parte aqui, eu tenho exatamente 2 metros. ESC. Posso retornar com a minha imagem para a tela. Vou retornar lá para o corte AA. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. 2 metros, Enter. Clica nessa linha, joga para a esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando estender, cursor na área de desenho. Base da extensão vai ser essa linha aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, qual objeto será estendido? Vai ser essa extremidade aqui. Enter para finalizar o comando estender. Eu vou pegar essa linha aqui, clica no grip e joga para cima. ESC. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. Vou informar a espessura do telhado, 0,05, 5 centímetros. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou lá no menu de camadas e vou escolher a camada cobertura. Comando Ashura, vou expandir os padrões de Ashura e vou escolher o padrão AR-RS-HKE. Clico, escala 0,001, Enter, cursor na área de desenho, eu vou ashurar exatamente essa parte aqui. Enter para finalizar o comando Ashura. Então aqui atrás eu estou enxergando uma parte do telhado que está subindo do outro lado da queijaria. E aqui eu estou enxergando uma parte que está descendo. Tudo isso em função do corte AA que foi feito. Vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Agora eu preciso desenhar os oitões que eu vou ter aqui nas extremidades. Para isso eu vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vai ser essa linha aqui e vai ser essa linha aqui de baixo. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essas duas linhas aqui e essas duas linhas aqui. Enter para finalizar o comando estender. Desse lado da queijaria a gente observa que o oitão está entrando por debaixo do telhado e aqui a gente consegue enxergar o oitão totalmente. Eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vamos dar um zoom aqui nessa região, vou aparar essa linha, Enter para finalizar o comando aparar, vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho e vou refazer a linha que eu acabei de apagar. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Bem, com isso nós finalizamos essa primeira parte do corte AA. No próximo vídeo, iremos continuar a desenvolver esse corte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!